Bem-vindos a mais um Entre Fileiras, um programa conjunto entre a FIPA, Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, e a GCI Media Group. Temos utilizado esta rúbrica para conversar um pouco sobre diversos setores da indústria agroalimentar e trazemos hoje uma conversa com o setor das carnes. Para isso, temos como convidado Carlos Ruivo, que é presidente da APIC, Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes, e vamos, acima de tudo, procurar desmistificar algumas informações que muitas vezes nos envolvem nos mídia, nas conversas de café e que provavelmente não são exatamente assim. Carlos, bem-vindo ao nosso Entre Fileiras. É um gosto tê-lo aqui, na qualidade de presidente da APIC. O setor das carnes é um setor que tem sido alvo de um conjunto de mensagens, muitas vezes até negativas, que, na verdade, causam desinformação às pessoas e que acabam por depois construir até um conjunto de mitos que é importante desconstruirmos. Estamos a falar muitas vezes de olhar para as carnes, para a produção da carne como um atentado ao ambiente, estamos a olhar para o consumo de carne como eventualmente menos ético. Como é que se pode trabalhar esta desinformação, se calhar dando informação séria, credível e cientificamente válida? Como é que a APIC tem efetivamente procurado desconstruir esta tipologia de mensagens? A APIC tem que desconstruir estas mensagens que têm passado. Muitas delas não correspondem à verdade e a forma que a APIC encontrou foi dando informação, porque a melhor forma de combater este processo é criando informação credível, e isso é que a APIC tem feito de forma recorrente. Por exemplo, no caso da sustentabilidade, quando se aponta a produção animal como o mal relativamente à produção de carbono, etc. Recentemente a APIC até promoveu uma sessão onde nos mostrou um filme, o que seria o mundo sem vacas, por exemplo. Na verdade, a produção animal acaba por fazer parte das terras, fazer parte da paisagem, fazer parte da cultura. Como é que nós podemos explicar às pessoas que efetivamente não estamos propriamente a destruir o ambiente, mas sim a contribuir para ele, a fazer parte dele? O que acontece é que desde que o homem é homem, o gado bovino já existia, e o gado bovino tem uma função que é, faz um pastoreio, e muito desse pastoreio que faz são alimentos que o homem que não consegue assimilar, e de certa forma ajuda a fazer uma limpeza do que é o meio ambiente. De certa forma, grande parte deste problema, destes incêndios, parte é por questões climatéricas, mas parte também é por sujidade que as próprias terras têm, que se houvesse muito maior pastoreio, esse problema estaria resolvido. Portanto, no fundo, a produção animal acaba por combater a própria desertificação, o próprio abandono das terras e ter naturalmente essa interação. O animal faz parte do ambiente, não é? E o ambiente faz parte do animal. E também tem aqui uma função que fixa pessoas, ou seja, há muita população que vive no interior e a única atividade que tem ou é a agricultura, ou é a silvicultura, ou a pecuária, e é muito importante para fixar as pessoas. Outra questão que muitas vezes se coloca e que até muitas vezes a própria imprensa acaba por disseminar é a questão do bem-estar animal. E era interessante percebermos um pouco como é que numa indústria de carnes, onde naturalmente os animais vêm da exploração e têm que ser abatidos e, portanto, transformados na carne que todos nós consumimos, seja de forma direta, seja em produtos derivados, mas na verdade há aqui um conjunto de procedimentos. Em primeiro lugar, estão regulamentados, portanto existe hoje um quadro legal na União Europeia, certo, que salvaguarda o bem-estar animal, mas existem também boas práticas das empresas do setor. Portanto, os animais não são propriamente maltratados. Práticas, existem certificações que são auditadas e que garantem que os animais, por exemplo, têm o bem-estar animal. Por isso a indústria, de certa forma, tenta acompanhar este movimento, criando a questão das carnes que são certificadas, que em relação ao bem-estar animal, que é muito importante.
Uma outra questão interessante e que muitas vezes tem levantado, a nível da opinião pública, umas discussões um pouco mais acesas, tem a ver com esta tendência de nos apresentarem a ideia de que agora ao futuro são os produtos alternativos à carne, nomeadamente falando em proteínas alternativas. O que é que se passa nesse mundo? O que é que efetivamente podemos dizer? Primeiro que tudo, eu acho que a proteína, ou a chamada carne de laboratório, não é uma proteína alternativa. Ou seja, é um produto completamente diferente. Isto é a mesma coisa que estarmos a beber um leite que é produzido por uma vaca, ou estar a dizer que estou a beber um leite de soja. São produtos completamente diferentes e é aqui um excesso estar a classificar carne, uma coisa que é desenvolvida em laboratório, não é? E, portanto, basicamente temos que distinguir aquilo que efetivamente é carne e aquilo que poderão no futuro vir a ser outros produtos, mas aos quais provavelmente não podemos estar a conotar com aquilo que nós conhecemos como carne. Portanto, há aqui o risco de aparecerem algumas categorias que se pretendem quase afirmar como, eu estou a pensar, por exemplo, até em muitos produtos vegetais, e já houve países da União Europeia que limitaram até algumas menções, Certo? de estarmos a querer confundir até se calhar o consumidor quando se fala de produtos que não são carne e associá-los à carne. O setor perspectiva que isto possa ser uma vaga crescente junto dos consumidores? Será um concorrente direto ou estamos perante uma moda passageira e as carnes perdurarão no tempo tal como são? Nós a questão, como achamos que isto é uma questão de modas, ou seja, neste momento pode estar um bocado na moda comer esse tipo de produtos que ao fim e ao cabo pertencem a uma dieta vegan, só que são dietas que são super desequilibradas, ou seja, as pessoas se comerem só produtos veganos, o que acontece é que tem falta de vitamina B, que, por exemplo, que a carne tem que tomar outros suplementos, ou seja, a carne é fundamental para a alimentação humana. E sendo a carne fundamental, não podemos deixar de dizer que as empresas são fundamentais. O tecido empresarial Certo. é fundamental. Nós hoje temos um tecido empresarial bastante moderno, um tecido empresarial que trabalha com requisitos de qualidade e de segurança dos alimentos, naturalmente de excelência. Aliás, Portugal e a Europa pautam-se por esses níveis. Como é que as empresas hoje, nesta perspectiva de sermos mais competitivos, conseguirmos manter este tecido empresarial vivo, quais são os principais desafios, porque também tem essa experiência que se coloca a um gestor de uma empresa deste setor? O que é que, quando um gestor acorda de manhã, quais são efetivamente, e quando olha para a A frente... questão sempre no início do dia, no final do dia, produzir produtos de qualidade. E essa é a nossa principal preocupação, além da questão da sustentabilidade. Para nós também é útil, porque se eu for sustentável em termos económicos é muito mais benéfico para as nossas empresas e no final do dia o nosso objetivo é fazer os produtos sob a melhor forma possível. E isto requer investimento, ou seja, as nossas fábricas aqui em Portugal têm feito um investimento significativo para ir sempre ao encontro. Significativo em processos de produção, em questões de rastreabilidade, questões de certificação de qualidade. Tem-se feito muito trabalho na indústria nos últimos anos. E como é que este nosso setor se situa no panorama europeu? Nós somos efetivamente hoje, em termos de carnes, um setor que pode, de certa forma, dizer que tem níveis de competitividade muito semelhantes a outros países da Europa, ou a nossa dimensão pode eventualmente prejudicar um pouco essa dinâmica? Pronto, eu diria, sendo um país pequeno, com 10 milhões de habitantes, temos uma limitação. Ou seja, uma coisa é um país com 100 milhões de habitantes, quando tenho 10 milhões, eu nunca me posso focar em produtos que vão para a economia de escala em grandes quantidades. Ou seja, o foco das indústrias tem que ser uma diversificação e apostar em produtos de qualidade. E em termos de inovação, às vezes nós olhamos para a carne como um produto relativamente simples e, portanto, podemos pensar num bife, num guisado, num prato um bocadinho mais preparado, mas a inovação também está presente, não só na carne em si, mas na produção da carne em si, mas também, naturalmente, em produtos que podem ser derivados da carne.
como é que situa este setor em termos de inovação? Quais é que têm sido, se nos perguntarem quais são as principais tendências ao nível da inovação no setor das carnes, o que é que me diria nesse A inovação aspecto? é assim, é um bocado difícil porque é um mercado muito maduro e é um mercado, pelo facto de ser maduro, é difícil. Agora, obviamente tentamos criar algumas categorias de produtos novos e adaptar um bocado ao que é a necessidade do consumidor. O consumidor hoje em dia tem umas necessidades completamente diferentes do que tinha há 50 dias, há 50 anos atrás. E essa questão aqui que se passa é tentar fazer produtos que são muito mais convenientes para o consumidor. E o que é que o nosso consumidor pede hoje em dia? Basicamente, o que é que pede no mercado das carnes? Por exemplo, posso lhe dar um exemplo de antes: era normal uma pessoa ia a uma mercearia e pedia 200 gramas de fiambre, e a pessoa que estava na mercearia cortava ali o fiambre, e hoje em dia o fiambre já está em embalagens de 100 gramas, 150 gramas, onde o consumidor chega à prateleira, pega no produto e tem o fiambre fatiado em condições ótimas, não é? E provavelmente até, não retirando naturalmente o mérito a quem nos serve todos os dias ao balcão, até em condições de segurança Muito superiores. muito superiores. Porque normalmente essas salas onde se corta esses produtos são salas de pressão negativa. As pessoas há uma grande preocupação com a higienização, temperaturas muito frias, quer dizer, as condições para cortar, porque tem a ver com a própria durabilidade do produto. Quanto melhor forem as condições em que o produto está a ser fatiado, melhor é a durabilidade desse produto. E por isso nós temos apostado muito nesse caminho, ou seja, antes vendia-se fiambres e hoje em dia vende-se fatias de fiambres. É como o setor um bocado evoluiu. E com uma diversidade grande. Eu lembro que se vendem fatias, as finíssimas, vendem-se fatias mais grossas, vendem-se cubinhos de fiambre. Portanto, o facto de haver uma indústria, e era um pouco aí que eu também queria chegar, o facto de haver uma indústria permite contribuir não só para esta diversidade que o consumidor gosta, porque ao final do dia o consumidor gosta de consumir os seus produtos, mas em formatos diferentes, em confecções diferentes, Claro. mas ao mesmo tempo, ao fazermos isto, estamos a acrescentar segurança do alimento, portanto estamos a dar um contributo para a saúde pública também, e ao mesmo tempo é possível nestes produtos, quando olhamos, por exemplo, para as novas exigências nutricionais, também é possível transformar estes produtos em vertentes mais interessantes face àquilo que são hoje as expectativas dos consumidores, ou seja, já não termos apenas um produto padrão, no caso que deu o exemplo de um fiambre, mas termos hoje tipologias de fiambre que, inclusive do ponto de vista nutricional, estão mais adequadas às necessidades Certo. de hoje, não é? E isso é um trabalho que as empresas têm também procurado fazer do ponto de vista da É um processo inovação. evolutivo. É um processo evolutivo. Processo evolutivo, mas que mais uma vez, devemos dizer às pessoas, envolve um investimento grande das empresas do setor, não é? Muito E grande. envolve pessoal especializado. Tem havido no setor algumas parcerias com o meio académico, com universidades? Tem muitas vezes para desenvolvimento de alguns produtos, tem-se recorrido, porque a investigação feita dentro de uma fábrica é muito mais difícil do que fazer por exemplo, com uma faculdade. Porque a faculdade tem, vamos supor, tem um departamento que se dedica só a desenvolver aquele produto e pode ter, em termos de recursos humanos, muito mais pessoas a trabalhar nesse desenvolvimento do que numa fábrica que podem ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas a desenvolver um produto, mas que não fazem só aquilo, não é? Quer dizer, dentro da empresa podem ter outras funções. E normalmente o que acontece é que com o meio académico há uma boa relação e é uma boa forma de também o mundo académico ajudar as empresas e as empresas também ajudarem o mundo académico. E, portanto, é, no fundo, mais um valor acrescentado que as empresas trazem, que é também serem um pouco o motor e a rentabilização daquilo que é o conhecimento académico. Uma última questão que eu gostava de lhe colocar tem também a ver, e não podíamos deixar de abordar, com o trabalho da associação. Portanto, sabemos que a APIC é hoje uma associação bastante dinâmica, tem estado em várias frentes. Estamos, no fundo, a olhar para o futuro. Quais são as 3, 4 linhas de força que identifica na APIC como perspectiva futuro, com o trabalho que a APIC pode efetivamente ter em defesa dos seus associados, em promoção do setor e, naturalmente, em articulação com todos os parceiros? Quais são... A questão fundamental que nós identificamos é a informação.
Aliás, nós fomos fundadores do movimento que é o MAPA, que é o movimento Ambiente e Produção Alimentar, e ao fim e ao cabo é tentar criar uma onda positiva de informação de todas as indústrias alimentares que venham com a APIC. Infelizmente não é isso que acontece, porque há muitas empresas dentro do ramo alimentar que não dão apoio ao MAPA, mas o MAPA era fundamental para toda a cadeia da indústria alimentar, porque ao fim e ao cabo queremos desmistificar muitas vezes mitos que existem, e a única forma de desmistificar é dando informação. Muito bem, procurámos percorrer este setor, falámos de sustentabilidade, de bem-estar animal, inovação, desmistificámos aqui muita informação que corre e que provavelmente não é exatamente como dizem relativamente ao setor. Olhámos para estas tendências ou modas, como disse, relativamente a produtos alternativos e terminamos com uma mensagem forte, que é efetivamente o facto da associação estar, acima de tudo, empenhada a informar melhor os consumidores e a informar melhor os seus parceiros. Carlos Rui, foi um prazer estar à conversa consigo. Acho que conseguimos levar o setor de uma forma descontraída e informada às pessoas. Foi mais um Entre Fileiras. Esperamos ter sido úteis em mais esta sessão de informação, que é aquilo que também queremos trazer a quem nos ouve e a quem nos vê, e contamos consigo para uma próxima edição. Muito obrigado.